Aqui na sua rádio preferida, Encontro com a Vida. Estamos estudando os 10 mandamentos e hoje começando o quarto mandamento da lei de Deus, que pede para guardar o sábado, né? E aqui em Êxodo, capítulo 8, capítulo 20, versos 4 a 11 diz: Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Você prestou bem atenção na leitura desse mandamento? Queridos, esse mandamento é interessante. Todos os 9 mandamentos começam com um não. Não faça, não faça, não faça, ou seja, são proibições. O quarto mandamento começa com lembra-te. Claro que dentro dele também tem um não, mas Deus preferiu começar com lembra-te. Quem legislou a lei dos mandamentos? Foi Moisés ou foi Deus? Legislou. Quem criou? Deus. E houve, como nós vimos nas primeiras lições, houve uma cerimônia solene e extraordinária para Deus passar os mandamentos para Moisés. Deus pediu ao povo, diga ao povo que se santifique, porque em 3 dias eu quero um encontro com eles. Deus pediu para Moisés fazer uma marcação na terra até onde o povo deveria estar. Se ultrapassasse aquela linha, era fulminado. Nem os homens, nem animal nenhum deveria ultrapassar aquela linha, porque o lugar é Terra Santa, porque lá estava Deus presente. E houve trombetas, houve trovões, a natureza toda se manifestou, os anjos se alegraram no momento solene em que Deus passou os 10 mandamentos para Moisés. E diz a Bíblia, Êxodo 31:18, que Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos e passou para Moisés. Então, os 10 mandamentos foi legislado por Deus e não por Moisés. Moisés apenas recebeu a lei e passou para o povo de Israel. Então, lá nos 10 mandamentos, o quarto mandamento é: lembra-te. Enquanto que os demais começam com não, não faça, não adore, não mate, não roube, o quarto mandamento começa com lembra-te. Supõe-se que o povo de Israel estava no Egito há mais de 400 anos como escravos. E a pergunta que se faz é: será que esses escravos guardavam o sábado? Será que eles tinham direito de santificar o Shabat? Bom, são perguntas que eu procurei uma resposta, até então não encontrei. Mas dá a entender que não. Eles não adoravam imagem, claro, né? Eles não adoravam imagem, adoravam apenas o único Deus. Mas com relação ao sábado, guardavam? Será que não foi por conta disso que Deus disse: lembra-te do dia de sábado? Porque apesar deles estarem como prisioneiros no Egito, mas o sábado vem lá da criação. A gente vê aqui que lá no versículo 11, Deus ele remota a criação. Santifique o sábado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Então, o sábado vem antes dos mandamentos. Antes de tudo, o sábado foi instituído na criação do mundo. Entenderam? Mas lá no Egito, eles poderiam ter esquecido que, como escravo, o que é que o escravo faz? O que o patrão manda. Bem, Deus também disse: lembra-te, porque ele sabia que agora o povo iria esquecer. Quem guarda o sábado hoje em dia? Mas uma curiosidade aqui para nós, queridos,
o sábado. O que significa a palavra sábado? A palavra sábado significa Shabat. Shabat, que significa cessar ou descansar. E quanto aos demais dias da semana, como é o nome deles? Então, note, nos tempos bíblicos, apenas um dia da semana tinha nome. Os demais era primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e assim se vai. Sexto dia, aí sétimo dia. Aí no sétimo dia, Deus colocou um nome, Shabat, que é descansar ou cessar. Quando foi no século IV, Constantino se converteu, entre aspas, ao cristianismo. Constantino, ele era um imperador pagão romano, adorador do deus Sol. Então chegou um momento que ele fingiu ter se convertido à igreja cristã de Jesus Cristo. E ao entrar na igreja, ele então tirou o nome primeira-feira e colocou domingo, que no latim significa dia do Senhor. Em inglês, Sunday, que significa dia do sol. Veja que interessante isso, não é curioso? Então, quando foi instituído o sábado, lá na criação, e o domingo, no século IV, por quem? Constantino. É interessante isso, veja só. Qual o significado de sábado? Descansar ou cessar. E qual o significado de domingo? Dia do Senhor. É para confundir ou não é? Porque se você for olhar realmente, domingo ou dominica significa dia do Senhor. E a alegação que alguns cristãos dão para que o domingo seja dia do Senhor é porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Mas qual a razão de guardar o sábado? Nós vamos ver isso no decorrer da semana. Mas para guardar o domingo, a razão é porque Cristo ressuscitou no domingo. Entenderam? Agora, a pergunta que se faz é: o domingo foi instituído por Constantino no século IV e o sábado por quem? Por Jesus, por Deus, lá na criação. Agora a pergunta é: eu obedeço quem? A quem eu obedeço? Em Atos, capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. Portanto, queridos, nossa primeira aula em relação ao sábado foi essa. Bem-vindo é a nós o sábado feliz. Faça parte desse ministério, compartilhe esse áudio com seus contatos e amigos. Este é o Evangelho Eterno, o poder de Deus para a salvação de todos os que nele crê. A gente volta amanhã. Até lá!